Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Vocês estão bem? Espero que sim. E esse é o nosso segundo vídeo do nosso segundo dia em São José do Barreiro, nesse clube incrível, cheio de histórias, que é o Clube dos 200. A gente foi super bem recepcionado. Acompanhem esse vídeo até o final, curtam e se inscrevam, que ajuda muito a gente a continuar aqui fazendo esses vídeos para vocês, mostrando esses lugares incríveis e fenomenais. Um abraço e curtam esse vídeo. Galera, agora a gente conseguiu aqui o guia do Clube dos 200 com o Gilberto aqui. Cara, é fera, vai contar pra gente a melhor das histórias aqui desse lugar, né? Uma das, né? Vamos lá. A gente conta que aqui na região a gente teve 3 grandes ciclos, né? O primeiro é o ciclo do ouro, que é a extração do minério em Minas Gerais, e aqui foi passagem até o porto de Mambucaba. A nossa região, ela era dominada pelos índios puris e foi dizimada assim por esse ciclo do ouro, né? A passagem acabaram com os índios e a nossa região nesse ciclo do ouro foi só passagem. A gente teve um grande ciclo, que foi o segundo grande ciclo, foi o ciclo do café, chamado Ouro Verde. Aí a cidade foi com grande protagonismo, a região foi uma das mais ricas do Brasil. E depois, como todo grande ciclo, o ciclo do café tem o seu declínio com a abolição dos escravos, uma grande crise que a gente teve nos Estados Unidos na Bolsa em 1929 e a exaustão do solo. Aí a gente começa o terceiro grande ciclo, é onde entra o Clube dos 200. Já no século XX, a gente está falando de 1928, a inauguração do Clube dos 200. E é o terceiro grande ciclo, a gente fala o início da era rodoviária no país, a abertura de estradas, a industrialização do país, né? O Clube dos 200 tem uma curiosidade. Ele foi inaugurado pela família Guinle. A família Guinle foi uma das mais famosas, foram protagonistas no turismo no Brasil, uma das mais ricas, com grande influência no Rio de Janeiro. Construiu o Copacabana Palace, construiu o Clube dos 200 e administrou o Porto de Santos por muitos anos. O presidente da República na época era o Washington Luiz, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E o Washington Luiz então encomenda essa obra com a família Guinle. A família Guinle viu aqui um ponto estratégico entre São Paulo e Rio, as duas grandes capitais na época, ainda hoje, né? E construiu aqui com um intuito automobilístico. Os automóveis surgindo no Brasil, uma viagem de São Paulo para o Rio, demorava quase o dia inteiro, hoje são algumas horas, mas antes demorava muito. Então aqui, com metade do caminho, resolveram fazer um clube privado para 200 sócios, por isso o Clube dos 200. E esses 200 sócios eram compostos pela elite carioca e paulista. Então quem detinha poder na época, quem comprava carro, então tinha uma hospedagem de luxo entre as duas capitais. Como quem tinha poder na época e hoje em dia era uma classe política, o topo da pirâmide social, aqui acabou tendo um cunho político. Pela proximidade com Washington Luiz, vieram muitos políticos para cá, eles faziam as reuniões, o Washington Luiz esteve aqui até 1930. Em 1930 a gente tem a tomada do poder pelo Getúlio Vargas, o fim da República Oligárquica, o fim da República Café com Leite, alternância de poder entre São Paulo e Minas. Brevemente o Washington Luiz, ele apoia o candidato de São Paulo, quando na verdade seria o de Minas. Causa um desagrado em Minas, que era quem detinha o poder junto com São Paulo, e desagrada o único aliado de São Paulo. E agora está o país inteiro contra São Paulo. Getúlio Vargas percebe essa movimentação política e toma o poder. Na passagem para o Rio de Janeiro, vem ao Clube dos 200 e tira uma foto naquele salão. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Ele tira uma foto e publica, como quem passa uma mensagem ao Washington Luiz, né? Olha onde eu estou, seria o reduto do Washington Luiz, né? Ele tinha um carinho muito grande por aqui. Estou no seu lugar, né? Exatamente. A gente teve outras passagens interessantes. Em 1932 a gente tem a Revolução Constitucionalista de 32. São Paulo pegando em armas contra o governo do Getúlio Vargas, né? E aqui, no Clube dos 200, pela proximidade com Getúlio Vargas, foi o quartel das tropas federais do Getúlio Vargas. A gente tem foto dos militares aqui, a gente tem trincheira nos morros em volta. Esse foi também outro capítulo. A gente recebeu aqui figuras da era artística. A gente teve a Semana de Arte Moderna em 1922, em São Paulo. E a Semana de Arte Moderna foi, a grosso modo,
que nós romperíamos com aqueles modelos artísticos da época do café, aquelas fazendas quadradonas, todas iguais, o eurocentrismo que a gente fala, né? Faríamos uma arte mais brasileira, uma arte mais voltada a enaltecer o Brasil, a nacionalidade. E aqui é um dos primeiros prédios que sofre essa influência de fato do modernismo. E aqui também recebemos Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Lazar Segal, Oswald de Andrade, todas essas figuras ligadas ao modernismo. A gente depois vai dar um takezinho lá pra gente ver algumas partes da arquitetura que chamam a atenção também nesse quesito. Show de bola, cara, show de bola, maravilhoso. Gente, agora a gente já está aqui num pátio interno. Ele é uma abertura no centro do hotel. Ele é também de influência árabe, é muito presente nas fazendas na América do Sul. E agora eu vou contar um pouco dos artistas que tiveram aqui. Figuras da era de ouro de Hollywood. A gente teve Lana Turner e Clark Gable. Clark Gable foi considerado o rei de Hollywood. Foi protagonista do Vento Levou, fez mais de 60 filmes. Teve aqui. A gente teve Carmen Miranda. Carmen Miranda foi uma artista espetacular do início do século XX. Apesar de portuguesa, representou o Brasil no mundo inteiro. Rita Hayworth teve aqui. Teve aqui também Greta Garbo. Greta Garbo foi uma figura maravilhosa do cinema. Francisco Matarazzo foi um importante industrial em São Paulo, chegou a ser a quinta maior fortuna do mundo, toda a família dele veio ao Clube dos 200, no início da década de 40, a gente tem os registros lá. Recebemos o presidente da República, como eu já mencionei anteriormente, Washington Luiz, Getúlio Vargas. A gente recebeu o Marechal Rondon. O Marechal Rondon foi um dos personagens que protegeram os indígenas no Brasil. Ele propagou o telégrafo também, uma figura importantíssima. Depois dá uma olhada lá quem foi o Marechal Rondon, vale a pena, viu, gente? Galera, esse quarto aqui, o Gilberto estava falando, o número 4, que é um dos mais simples, porém tem uma história muito bacana, muito diferente para vocês ouvirem aqui nesse lugar. Esse quarto aqui foi o quarto onde o Getúlio Vargas dormia quando vinha ao Clube dos 200. Ele é um dos mais simples, como já foi mencionado, mas ele tem uma curiosidade muito grande. Ele é o único quarto do hotel que tem comunicação com a suíte do lado, através dessa porta. E tem uma explicação para isso. O Getúlio Vargas vinha para cá e trazia o guarda-costas dele, pessoal, chamava Gregório Fortunato, considerado o Anjo Negro, era o apelido dele. E ele ficava atrás dessa porta aqui, guardando o sono do presidente. Então, qualquer intervenção que tivesse, ele abria a porta e socorria. Então, o Getúlio acordava às 6 da manhã para ir tomar um café, era aí quando o Gregório ia descansar. Então essa é uma curiosidade interessante aqui. E ele tinha que ficar acordado para salvar a vida do qualquer coisa ele tinha que entrar. Olha só, pessoal, aqui era a suíte do Gregório, como vocês podem ver, a porta tá ali. Claro que esse roupeiro não devia ficar na época, mas olha só. Também uma suíte simples. Hoje ela não tá arrumada, né? Porque a gente tirou um grupo agora daqui. Certo. Mas tem uma curiosidade, o banheiro do Getúlio Vargas não tem banheira, e o do Gregório tem. Então, e essa banheira é da época? É da época, é tudo original. Puxa menos vida. isso daqui que a gente vai retirar. Mas ela é tudo original. Nossa, muito Janela bom. no banheiro, ó. Olha só, olha o tamanho dessa janela. Imagina fazer o trabalho olhando para a piscina e para a mata, né? Tem uma vista privilegiada. Exatamente, nossa. Vocês podem ver que os quartos, eles têm ainda o piso da época, né? Piso da época. Piso da época, olha Parte só. do mobiliário também é da época. 100 Inacreditável. anos atrás. Muito, a gente muito procura lindo. fazer esse trabalho de preservação, de restauração da parte histórica, né? A gente não reforma, a gente restaura, que é muito mais difícil. Então a gente vai nos detalhes ali para fazer essa preservação, trazendo essa parte histórica também. Olha, eu poderia dizer que vocês estão de parabéns por essa preservação. Só me mostrou aqui o quarto que seria um apartamento também, né? Dos maiores quartos. Esse quarto aqui tem banheiro. E os banheiros eram bem grandes quando falavam. Era enorme. Gente, tem gente que vem aqui e fala, nossa, do tamanho do meu quarto. E esse quarto cabe até 5 pessoas. Casal, filho, mais 2 filhos. Sim. Lá. E também tem uma vista legal, maravilhosa. Lá a gente tem uma piscina, um rancho com churrasqueira, fogão a lenha. Certo. Nossa, maravilhoso. E assim, a questão dos roupeiros aqui são inacreditáveis e maravilhosas. Bom, pessoal,
é isso. Agora a gente vai ver um pedacinho ali a mais da história, que é o pedaço das assinaturas, das fotos das pessoas mais ilustres que estiveram aqui. Gilberto já falou para vocês questões de políticos, questões de artistas de Hollywood. Agora a gente vai ver assinaturas pesadíssimas. Assinatura da Carmen Miranda. Alguém já viu ao vivo? A chance é ver aqui no Clube dos 200. Não tem lugar mais fácil de ver uma assinatura da Carmen Miranda do que o Clube dos 200. Agora aqui, pessoal, é aquela parte das assinaturas onde está o peso histórico. Além do prédio em si, da mobília e tudo mais, o peso histórico está aqui, em papel, formado aqui. Aqui é o nosso cantinho das memórias do Clube dos 200, onde a gente conta uma parte da história e também tem umas assinaturas, como ele já mencionou, históricas, né? A gente tem aqui, ó, Carmen Miranda, artista, 1939, dentro do Clube dos 200. Olha aqui, ó, 39. A gente também tem aqui, ó, o Almirante. Ele é pouco conhecido, mas foi um dos ícones do rádio no início do século XX. Foi considerado a enciclopédia do rádio. Outra assinatura famosa tem Greta Garbo. Olha a Greta Garbo. Artista Hollywood, também em 1942. A gente tem aqui um ministro do Brasil, também em 1939, José Roberto Macedo Soares. Vamos ver quem a gente tem de famoso aqui, ó. Aqui a gente tem Francisco Matarazzo. Eu já mencionei para vocês anteriormente, ele foi um industrial em São Paulo, foi uma das maiores conglomerados de indústrias da América Latina. Detentor da quinta maior fortuna do mundo, na época, né? Essa assinatura aqui é daqui? Ou é só... Não, é uma foto que a gente põe para ilustrar a figura que teve aqui. Foi em 1941, foi mais ou menos na época em que ela esteve aqui. Certo. Tá? Mas na época não conseguiram esse feito, né? Então, a gente tem poucos registros da época, porque aqui foi considerado o primeiro clube privado do Brasil. Entendi. Então era um local onde eles buscavam refúgio, buscavam fugir dos holofotes dos grandes centros, né? Sim. Então no Copacabana Palace existia um assédio enorme em cima dos artistas, dos famosos. Para cá não, eles vinham para cá para exatamente ter isso. Então por isso que a gente tem poucos registros fotográficos da época. E olha o Clark Gable, a Tarsila, Oswald de Andrade Oswald e o Washington homem. Luiz. Esse é o homem, o Washington Luiz. Em 1930, ele indo para o exílio, quando ele perde o poder para o Getúlio Vargas. Sim. E a gente tem aqui, ó, Lana Turner e Clark Gable. E tem uma curiosidade que falaram pra mim, que ele comentou aqui se era sócio, ele falou que serei. Pois é. Então, como eu disse pra vocês, aqui era um clube privado, então só podiam participar os 200 sócios e convidados de sócios. Certo. Então aqui tinha que escrever se era sócio ou não e quem apresentou o Clube dos 200. Certo. E nessa coluna ele escreve serei. E para ser sócio eram apenas 200 e não mais do que 200? Não, só 200 sócios compostos pela elite carioca e paulista. Se tivesse alguém emergente, não podia entrar. Não. Eram 200 sócios, era um clube privado. E eles buscavam exatamente isso, né? A privacidade, fugir dos holofotes. E a questão desse valor histórico de ser 200 da elite... Consideravelmente, é o que eu comentei, né? Muita prataria aqui, né? A gente vai conseguir ver muita prataria da época e é pesado pra caramba as coisas de A gente vai daqui a pouco dar uma olhada lá. Tem só mais algumas curiosidades aqui. Vamos lá. Tem esse casal, ela é Heloísa Guinle, era um membro da família Guinle, muito importante da época, e ele era Samuel Ribeiro, ele foi um engenheiro responsável pela construção do Clube dos 200. O arquiteto daqui... ele chamava Alexandre Albuquerque, ele foi um dos ícones da arquitetura no início do século XX, com livros publicados, renomado, e ele foi quem assinou a Catedral da Sé em São Paulo. Ele construiu a Catedral da Sé em São Paulo e construiu o Clube dos 200 também. Nossa. A gente está pisando em solo sagrado arquitetônico, vamos dizer. E mais uma coisa, tem uma curiosidade desse piso aqui também, não tem? Esse piso é original, tem praticamente 100 anos, e ele também tem no Copacabana Palace. O mesmo piso do Copacabana Palace. A parte da arquitetura que a gente mencionou anteriormente, que é ligada ao modernismo, que rompe aquela tradição de europeia, tem as colunas que são romanas, né, influência romana, as esquadrias são influência árabe, Sim. o pátio interno que a gente conheceu também, que eu mencionei, são de influência árabe.
Então ele é uma mistura de influências, por isso que ele é bem original, Sim. é uma obra ímpar, né? É contemporâneo para a época, né? Que saía um pouco dessa... E esses vitrais, Gilberto? Esses vitrais também são da época de 1928. Uhum. E os dois da ponta fazem menção exatamente ao que eu vinha narrando. Eles mostram os carros que estavam surgindo na época, o automobilismo surgindo na época, né? Uhum. O vitral do meio é uma representação bíblica, uma representação da maçonaria. A maçonaria era muito influente na elite. O Gilberto vai mostrar agora pra gente a prataria daqui. E um pouco do salão também, no geral, né? Naquela época, a gente tinha muitos jantares, bailes de gala com essas pessoas da elite. Então, esses objetos de prata eram o que serviam os jantares da época. São todos prata original, são peças muito pesadas. Eu tenho até uma curiosidade, quando o pessoal vem aqui, eu pego uma bandeja e entrego para a pessoa segurar, ver o peso, porque é prata pura. Eu peguei essa daqui, pessoal, realmente é muito pesado. Pesa o João Paulo. É muito pesado, cara. São todos objetos de prata. Você vê, esses são todos com detalhes. Isso era para Era limpar pra a mesa, né? Limpar a mesa. Um Inacreditável. objeto de 100 anos. E olha, é uma prataria em perfeito estado, né? E um pouco desse salão aqui, Gilberto, pra gente fechar aí. Então, aqui as mesas, a gente coloca, cada mesa tem o nome de um artista que passou por aqui na época, né? Então, a gente tem Carlos Lacerda, por exemplo, que eu não falei pra vocês. Ele foi um governador do estado da Guanabara, que era o estado do Rio de Janeiro hoje. Ele foi bem influente e também teve no Clube 200. O pessoal de São Paulo vai lembrar, Adhemar de Barros foi um governador em São Paulo, também teve no Clube dos 200. E, aliás, tem uma historinha rápida que é curiosa, que eu descobri agora fazendo pesquisa em jornais e tal. O Adhemar de Barros marcou uma reunião com o ministro da Guerra, aqui no Clube dos 200, uma reunião informal para fugir da imprensa. Isso vazou. E foi ali? Não sei onde foi. Não, na verdade não aconteceu. Ah, entendi. Vazou essa história para a imprensa e a imprensa veio de avião para cá esperar eles. Quando eles chegaram ali, deram de cara com a imprensa, saíram correndo e fizeram os registros fotográficos dele conversando com os militares e tal, e fugiram para a cidade vizinha. A gente tem um jornal da época contando um pouco da história, eu vou colocar tudo na parede pra gente fazer Caramba, que esse incrível, cara. roteiro histórico. Que incrível. Tem um detalhe a mais que acho que foi sua mãe que comentou, relacionado a esses vidros, né? Esses vidros a gente achou enterrado no jardim. A gente foi fazer uma escavação para fazer um lago, um pequeno açudezinho, e esses vidros estavam todos enterrados lá. São vidros de praticamente 100 anos. Alguns são modernos, esses são modernos, mas alguns têm 100 anos. Tem o tinteiro. Isso, ó, dois tinteiros. Eu acho que esse daqui é aqueles lá que vem com urânio, hein? Que eles brilham na luz Pode negra. ser, Porque ele tem essas coisinhas aqui, ó. E olha que incrível. Pois e é. tem vidro de perfume. Esse aqui é de perfume, com certeza, né? Deve ser. Nossa, que coisa incrível, e cara. são de 100 anos atrás, né? A gente, conforme for mexendo no jardim, a gente vai achando cada vez mais relíquias, né?